gente vai falar de esportes, mais especificamente como anda a situação do esporte na cidade de Itaquaquecetuba. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o secretário titular da pasta, Fabiano Novaes. Secretário, seja muito bem-vindo aqui no Portal da Região. Obrigado, uma boa tarde a todos. Estamos aí, vamos falar um pouquinho sobre esporte da cidade de Itaquá. Itaquaquecetuba que tem se destacado com muita inovação, principalmente na parte da infraestrutura, né, secretário? Eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo falando das principais intervenções que aconteceram. E uma delas é do conhecido Campo do Brasil, né? Um campo muito conhecido na cidade, localizado ali na região do Morro Branco. Queria que você falasse para nós o que foi feito ali naquele local, né? E o que é ofertado a partir de então para a comunidade. Sim, assim que eu assumi a pasta, era uma ideia do prefeito, Dr. Eduardo, que a gente teria que fazer uma reforma em todos os equipamentos esportivos para que a gente pudesse atender a nossa comunidade da melhor forma possível. E aí assim foi feito. Eles tinham dado início à reforma do Campo do Brasil, foi feita toda a parte de gramado, começou uma estrutura, né, que era muito precária, o campo estava praticamente abandonado, e aí sim foi feito um trabalho bacana com o gramado, colocou gramado sintético de 6 centímetros, um gramado oficial, que a gente pode e provavelmente iremos receber jogos oficiais aí, é uma ideia nossa. E aí agora a gente foi feita uma segunda parte da reforma, que é melhor estruturar a questão dos alambrados, arquibancada, criamos a área de transmissão, né, para as TVs, melhoramos todos os nossos vestiários, toda a infraestrutura geral, para que a gente possa aí, futuramente estar recebendo aí até a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é um dos nossos sonhos aí da nossa cidade, a gente possa trazer esse evento aí para a nossa cidade. Também foi entregue um CT de treinamento, que é o Rei Pelé, na mesma estrutura do Campo do Brasil, com grama sintética, com vestiários, na região do Caiubi, ficou muito bonito, muito lindo. Hoje a gente está atendendo lá por volta de 2.000 pessoas. Também reformamos o ginásio municipal da Vila Japão. Sim, que já era uma referência da cidade, né? O ginásio o centro de esporte da cidade ali. E também o nosso ginásio municipal que tem no Piratininga. Também foi feita toda a reforma. Então este ano a gente conseguiu reparar praticamente todos os equipamentos esportivos. E o que é importante aqui também a gente dar um destaque, quando você faz uma reforma dessa, a gente não está falando só em obra, a gente está falando em ampliação de capacidade e dar vida para esses equipamentos que muitos deles não tinham uma operacionalidade, não estava à disposição da população, né, secretário? Sim, o esporte na cidade, ele sempre foi muito carente, sempre necessitou de uma atenção. E aí qual que é o diferencial do esporte hoje na cidade? É que a gente tem um prefeito que realmente se preocupa com a pasta, se preocupa com o esporte, é um prefeito que gosta de esporte, então para a gente fica muito mais fácil da gente dialogar. E aí com isso a gente teve um investimento que era necessário para o esporte, e aí sim com os técnicos que a gente tem uma excelente equipe na pasta, a gente conseguiu desenvolver as atividades e conseguimos evoluir e ofertar muito esporte hoje no município. A gente passa de 11.000 atendimentos semanais e a gente também tem a proposta de descentralizar esse esporte para que a gente possa também levar o nosso trabalho para os bairros mais distantes da cidade, que de repente pessoas têm muita dificuldade de estar indo até a região central para poder praticar alguma atividade física. Secretário, também queria voltar no assunto que você já deu uma pincelada ali na sua resposta sobre a Copa São Paulo, porque para o município se colocar como um dos candidatos, né, a sediar a Copa São Paulo, ele precisava ter um mínimo de infraestrutura, né? Então, a partir de agora, como é que andam essas tratativas, né? Qual que é a perspectiva da cidade e o que a cidade vai ganhar se ela conseguir ser uma dessas sedes da Copa São Paulo? O futebol, a cidade de Itaquaquecetuba, ela respira futebol. Então a gente tem mais de 160 equipes amadoras na cidade, cadastrada na nossa secretaria. A gente tem uma liga de futebol amador muito forte também. Começamos e já está bem estruturada. Então é uma cidade que ela sempre sonhou em sediar a Copa São Paulo, só que a gente nunca teve uma estrutura
o mínimo necessário para poder sediar. E hoje nós temos não só o mínimo necessário, nós temos uma bela de uma estrutura. Porque a federação, quando ela vem, ela não analisa somente o campo em si. Então a gente tem que ter a questão de locomoção, centro de treinamento, hotelaria, serviços, transporte, alimentação, tudo isso. Então hoje a gente está bem estruturado nessas questões, né? E aí por conta disso que a gente se sente no direito de pleitear a Copa São Paulo. E seria para a gente assim, uma honra poder sediar e seria um presente para a nossa cidade, porque a gente ganharia entretenimento, a gente ganha visibilidade esportiva, até a questão da economia da cidade, né? Porque movimenta, gira serviço. Então, para a gente, e a gente espera que a gente consiga sediar a Copa São Paulo em 2024. As tratativas estão bem avançadas e somos um dos candidatos aí. Esperamos em breve aí ser concretizado como uma das sedes. Para as pessoas que não têm ideia, né, muito detalhado como eu, a Copa São Paulo, ela é uma Copa que vai atender os times de futebol, né? De qual divisão? Na verdade não é de divisão, é uma Copa que atende o Sub-20, né? É uma Copa que para mim, na minha opinião, é o principal campeonato Sub-20 do país, porque é lá que revela os grandes jogadores e revelaram os grandes atletas nossos hoje, que jogam em diversos times brasileiros e até da Europa. E então, assim, é uma Copa muito importante, de grande visibilidade, num período bem estratégico, que o futebol profissional está parado em janeiro, né? E ali a gente vive, quem ama o futebol, quem gosta de futebol, a gente tem um período de janeiro ali para se deliciar com os jogos da Copa São Paulo. Então é um campeonato de grande importância a nível nacional, são equipes de todos os estados do país, então para a gente vai ser bastante importante se a gente conseguir sediar esse campeonato lá. Bacana. Secretário, vamos falar também de uma novidade, na verdade que já foi colocada em prática, que é o oferecimento aí de esporte, não vou dizer que no contraturno, mas no período noturno das escolas municipais. Né? Como é que foi feita essa parceria? Como é que está sendo esse atendimento? A ideia nossa de colocar esporte à noite, ela surgiu da dificuldade que a gente tem do dia a dia das pessoas. Então, e também a gente viu que o Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado de São Paulo de Educação, ela também teve algumas adequações nos horários das escolas, a maioria das escolas passaram a ser tempo integral. Então isso fez com que a gente pudesse nos preparar melhor para que a gente pudesse atender esse público. E aí a gente pensou em ampliar as atividades que eram ofertadas até então, até as 17 horas, passamos a ofertar essas atividades até as 22 horas. E para nossa surpresa, hoje é o nosso maior público, é à noite. E aí a gente começou uma parceria com a Secretaria de Educação, na qual a secretária Maria Cristina iniciou as reformas de todas as quadras esportivas das escolas, os ginásios esportivos. Então ficaram lindos as quadras das escolas. E aí houve essa parceria com a educação para que a gente pudesse levar o esporte no contraturno das crianças lá. E aí a gente começou a criar um projeto, e aí batizamos esse projeto como Escola de Futebol Noturna. A gente chama na cidade Escolinha Noturna de Futebol. E aí a gente tem um acompanhamento pedagógico e um acompanhamento esportivo. E os pais, eles têm que participar juntamente com as crianças. Olha, bacana. Então a gente conseguiu com isso criar um estreitamento familiar que tanto precisa hoje, para que as famílias pudessem acompanhar mais a trajetória do seu filho, né? A gente sabe que hoje a gente exige aí uma quantidade de trabalho grande e acaba passando despercebido esse estreitamento familiar entre pai, mãe e filho. Então tem bastante dificuldade. Com isso, a gente conseguiu reduzir isso, e até então a gente avalia trimestralmente o andamento dos nossos trabalhos, e o que tem sido pontuado pelos pais, o que tem levado isso bastante em consideração foi estreitamento familiar. Que bacana, porque dá uma perspectiva diferente, né, secretário, de ver o esporte
como tendo uma outra vertente, né? Sim. De não só o esporte, ora por lazer ou ora por um benefício da saúde, mas também ele faz uma união interessante, né? Às vezes ele promove o convívio social, né? Faz a integração daquelas crianças ou de quem estiver participando, dos atletas, enfim, mas essa relação com a família já tem uma perspectiva diferente, né? É um ganho muito grande, né? O esporte, ele faz o cidadão mais forte, ele cria uma criança mais confiante, né? E a gente também promover esse trabalho do relacionamento entre famílias também por meio do esporte, para a gente é muito gratificante. E também você estava comentando com a gente a questão de regiões ou bairros que estavam com índice alto de criminalidade, né? Estava com alguns problemas relacionados nesse sentido. E aí, quando você oferece esse serviço de esporte, vocês também conseguem registrar uma queda nisso? A cidade reduziu drasticamente após o Dr. Eduardo ter assumido a questão da criminalidade na cidade. A gente tem uma GCM muito atuante, né, com o nosso Coronel Caldeira, que é o secretário da pasta, mas a gente sabe que a cidade precisa avançar muito. Então tinha alguns bairros nas cidades que não tinha equipamentos, né? Tem a escola, mas não tem muito equipamento, principalmente esportivo. Então a gente acabou juntando o útil com o agradável. A gente conseguiu identificar os bairros que tinham dificuldade para que a gente pudesse acessar o ginásio municipal, os campos que a gente oferece as demais atividades. Acabamos levando o profissional para lá, nosso equipamento, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem legal nesses bairros. A gente percebeu sim que dentro das unidades escolares a gente não teve depredação, não teve qualquer situação ilícita dentro da unidade escolar, porque quem está lá dentro são as crianças e principalmente os pais. Que bacana. Agora, falando também dos outros campeonatos, a Itaquá também tem se posicionado, participado de competições. Como é que a cidade se organiza nesse sentido, né? A gente está vendo que o esporte tem evidência, e aí a gente tem aquelas categorias que eu não sei se eu posso classificar como alto rendimento, mas que leva as equipes também para competição fora. Sim. Né? Qual que é o destaque da cidade hoje e como é que vocês estão se preparando nesse sentido? Hoje o nosso carro-chefe é o judô, né, pela secretaria, e a cidade também tem um time, o Aster, que é um time de alto rendimento, é um time com uma estrutura muito legal, com excelentes pessoas que coordenam essa equipe, é como se fosse um grupo de empresários, e eles têm um time na cidade, e esse time que vai disputar a Copa São Paulo, se realmente ficar decidido que Itaquá será uma sede. Então é uma equipe muito bem estruturada, só que a Secretaria de Esporte ela tem o judô, e a gente esse ano conseguiu 5 atletas campeão paulista, e agora no final de semana passado, para nossa grata surpresa, a Laura foi campeã brasileira. É um meeting, né, que tem em Santa Catarina, como se fosse um brasileiro. Então pra gente foi um orgulho muito grande ter esses atletas, né, que são atletas aspirantes, mas que já levam o nome da nossa cidade e apresentam o esporte com bastante êxito. O basquete, a gente está disputando a Liga Paulista de Basquete, com 2 equipes, Sub-16 e Sub-17. Lideramos o Sub-17 e o Sub-16 também estamos bem cotados para as finais. Temos também voleibol, a gente criou a equipe de voleibol, futebol de salão, futebol de campo, nosso futebol de campo, que tem um time de futebol do Aster e tem um time de futebol da Secretaria de Esporte. Nós somos líder na Copa Bull, que é uma Copa muito disputada no estado de São Paulo também, né? E a gente está indo muito bem. Então o esporte no todo, ele está caminhando muito bem. Então a gente está levando o nome da cidade, porque o esporte a gente também não pode trabalhar só a questão da competição ou só a questão social. É um trabalho que são as duas coisas, porque a gente começa a trabalhar o social e a gente vê um menino, uma menina ali que se destaca na modalidade, e a gente vai levar essa criança para onde? Tem que ter onde. Então ele tem que ser encaminhado para uma equipe de rendimento dentro da própria prefeitura, próprio município, para que ele possa se desenvolver e quem sabe ser um atleta profissional, chegar na Olimpíada ou chegar num clube grande e mudar a vida da família, né? Então o nosso trabalho no foco não é formar atleta de alto rendimento, é formar cidadão, mas a gente sabe que o nosso trabalho também tem que ter um olhar para as competições.
Tá certo, porque dali ela pode também se descobrir dentro do esporte, e se ela tiver por trás, né, já tem um caminho, ela pode ser vista, de repente, por muito olheiro também que vem, né? É isso aí. Só para você ter uma ideia, o Clube do Aster hoje a gente já chegou a ter 6 atletas da cidade de Itaquá. Então hoje a gente ainda tem dentro do Aster atletas que estão sendo formados, que irão disputar a Copa São Paulo, que moram na cidade de Itaquá. Então olha que oportunidade, né? Então assim, hoje a gente tem quem sonhava em ser atleta, como eu já sonhei um dia ser um atleta de futebol, então eu tinha que buscar a possibilidade em outros lugares. Hoje não, a gente tem no quintal da nossa casa. Então a gente tem o Aster hoje na cidade, que ela em todo tempo, ela está nos apoiando, está nos ajudando. Só para você ter uma ideia, hoje teremos a final dos Jogos Escolares, foram um campeonato promovido pela Secretaria de Esporte. A TV Aster irá televisionar todos esses jogos pela TV Aster, e aí os pais que estão trabalhando, estão em locais, os tios que moram em outra cidade, outro local, vão poder acompanhar. Então trabalho um conjunto muito legal em prol do esporte da cidade. Tá certo. Secretário, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no nosso podcast. Você que falou, deu todo esse panorama aí do esporte na cidade. Eu que agradeço. Para quem tem curiosidade de acompanhar nosso trabalho, siga a nossa página no Instagram, Secretaria de Esporte de Itaquá. Um grande abraço a todos e estamos à disposição. Tá certo. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente teve uma entrevista com o secretário de Esportes de Itaquaquecetuba, Fabiano Novaes, e ele que falou, deu um panorama aqui sobre as ações da cidade, as reformas, toda a infraestrutura que está sendo preparada, que foi preparada no município, né, as modalidades que são destaque, e também principalmente um olhar também com os projetos para as crianças. Para você que nos acompanhou aqui em mais esse podcast, nosso muito obrigado. Portal da Região, a notícia que você precisa.